Evangelho de João, capítulo 20, versículos 16 a 29, diz assim: Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os teus irmãos, com os meus irmãos, e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vês as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Oremos. Deus Altíssimo, ajuda. O falar dos meus lábios, meditar no meu coração sejam agradáveis a Ti. E nessa hora, como vaso de barro, usado pelo tesouro do Teu Santo Espírito, ó Deus, seja um servo útil para a vida da Tua igreja, Pai. Ilumina o nosso entendimento e ajude que a exposição da palavra da ressurreição frutifique e produza em cada um de nós aquilo que é conveniente diante desse maravilhoso acontecimento, Senhor. Faz assim conosco, nós te suplicamos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu já acordei, uma das mensagens que eu recebi foi do nosso irmão Rafael Alves, lá em São José dos Campos, fazendo seu mestrado em Engenharia Aeronáutica Espacial, no Instituto de Tecnologia Aeronáutica, no ITA. E mandou feliz da vida o artigo acadêmico com metade do mestrado dele. Eu olhei aquilo, aquelas 20 páginas, e só entendi algumas palavras em inglês. Porque os cálculos, os gráficos, as fórmulas. Eu falei, puxa, irmão, que bom que você já chegou na metade do mestrado. Certamente são informações preciosas para a engenharia aeronáutica, mas eu não consegui compreender. E olha que eu cursei somados 6 anos de engenharia. 3 lá atrás e 3 recentemente. Uma bênção. Os irmãos estavam tocando e eu estava lembrando aqui do órgão de tubos que tem lá na Igreja Presbiteriana Unida. Coisa linda. Acho que em São Paulo só 3 igrejas têm um instrumento como aquele.
Uma coisa linda, ocupa, às vezes, praticamente o tamanho aqui da nossa nave. São vários tubos que dão várias notas. Se a gente tivesse um daquele, nenhum de nós sabe tocar. Nós temos um piano parado aqui, um outro órgão parado ali. Não tem ninguém aqui que sabe usar. Por mais maravilhoso que seja o instrumento, se não tem quem consegue dominar e entende o valor do produto daquele instrumento, imagine se uma tribo indígena daquelas que fica naqueles locais bem isolados, onde você só chega de barco ou mesmo às vezes de caminhada, ganhasse uma Ferrari FTO 1962, que em 25 de agosto de 2018 foi comprada por 44 milhões de dólares. Dá um presente desse lá para os índios. Eles iam olhar, o que eu faço com isso? Para que serve? Qual que é a utilidade? E assim, várias maravilhas que a humanidade conheceu, nem todos sabem para que serve, qual é a utilidade, qual é o valor. Né? Imagina, se alguém desse para a creche que temos aqui no bairro, né, que tem ali no bairro, que a prefeitura tem aqui no bairro, desse lá um aparelho de ressonância magnética para as crianças brincar. Negócio fantástico, consegue ver o corpo inteiro por dentro, mas para uma criança de 4, 5 anos, elas iam preferir ganhar um escorregador, ou uma gangorra, ou um balanço, em vez de ganhar aquele equipamento caríssimo. Várias e várias maravilhas a humanidade conhece, mas nem todos estão prontos para entender a função, a utilidade de certas coisas. E a maior maravilha que a humanidade já pôde conhecer foi a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem preço. Não tem mestres e doutores que consigam esgotar a explicação de o que foi aquele maravilhoso milagre, o que foi aquele maravilhoso evento histórico, o que repercute e repercutiu a partir daquele maravilhoso evento. Só que hoje que celebramos mais uma vez esse, que foi o primeiro dia daquela semana maravilhosa de sepulcro vazio, de encontros com o Cristo ressurreto, eu creio que muitos ainda não entenderam o fruto daquela obra. Para que serviu aquele evento? Por que Deus promoveu aquela maravilhosa obra? O texto que nós lemos vai nos ensinar sobre a obra do Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto produziu o quê com a sua magnífica aparição? O que frutificou desse evento que o nosso calendário rememora? Talvez alguns de nós não estejam atentos para alguns dos frutos, para alguns dos resultados daquela maravilhosa ocorrência histórica e eterna. O primeiro fruto, a primeira obra do Cristo ressurreto foi promover comunhão com Deus. Como lemos, ele aparece para Maria Madalena, aquela de quem haviam saído 7 demônios, e ela só o reconhece quando ele lhe chama pelo nome. Maria! No primeiro momento, quando olharam para ele, pensaram que era o jardineiro. Mas quando aquela voz inconfundível chama pelo nome aquela sua ovelhinha preciosa e querida, aí ela percebeu que estava em união com o seu mestre, que estava em sintonia, em comunhão com o seu mestre. E ela responde: Rabone, feliz em ver o seu mestre. Como o próprio Cristo já havia advertido que aconteceria com todas as suas genuínas ovelhas quando ouvissem a sua voz. João capítulo 10, versículo 3 diz:
Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. João capítulo 10, versículo 14 a 16 diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. O primeiro produto da ressurreição foi a comunhão com Ele. Mas não apenas com Ele, o Deus Filho ressurreto, mas escancarando que a comunhão com o Pai estava pronta, estava possível, estava acessível. Porque no versículo 17, ele diz: olha, não me detenha, eu ainda não subi, vai e conte para os meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Só depois da ressurreição, Jesus disse: o meu Pai é tão meu Pai quanto o teu Pai. O meu Deus é tão meu Deus quanto o teu Deus. Que maravilha! Que acesso! Que bênção! Eles que estavam em portas trancadas, versículo 19 e versículo 26, estavam mais para o isolamento do que para a união com o Pai. Mais para a fuga do que para a separação, para a união com o Pai. Eles ouvem essa mensagem através de Maria Madalena. Ele ressuscitou. E ele disse que o Pai dele é o meu Pai, é o seu Pai. Ele ressuscitou. E ele disse que o Deus dele é o meu Deus, o nosso Deus. Comum união com Deus. A mesma união que ele tem e teve eternamente com o Pai, ele diz: agora a igreja tem esse acesso. Agora a igreja participa disso. Se não houvesse ressurreição, se ele tivesse sido apenas mais um morto em uma cova, mais um morto em uma tumba, nós não teríamos essa certeza. Ele que venceu a morte é que diz: o meu Pai é o teu Pai. Ele que venceu a morte é que diz: o meu Deus é o teu Deus. Nós que estávamos separados, não apenas por portas fechadas, mas separados pelos nossos pecados. Isaías 59, 1 a 3 diz: a mão dele não está encolhida para que não possa abençoar. Os olhos deles não estão fechados para que não possam ver. Os ouvidos deles não estão fechados para que não possam ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Estávamos separados. Como lemos há pouco no culto, éramos inimigos. E ele foi, fez a obra e ressuscita para dizer: agora vocês têm acesso ao mesmo Pai que eu. Vocês têm acesso ao mesmo Deus que eu. E para isso, ele orou. João 17, 21 a 24. Veja que é um propósito do Deus Filho em comunhão com Deus Pai. João 17, 21 a 24 diz: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também me amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A vontade da Trindade é que a igreja esteja unida com ela, assim como ela está entrelaçada desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E é isso que Jesus diz
ao estar diante da primeira testemunha da ressurreição: o meu Pai é o teu Pai, o meu Deus é o teu Deus. Muita gente ainda não entendeu que a ressurreição afirma, confirma esse acesso ao trono de graças. Muita gente ainda acha que a Páscoa é mais um feriado para distribuir chocolate, ou para repetir algumas encenações e narrativas. Mas mesmo pessoas que fazem isso não se acham dignas de ter uma conversa sincera com Deus, de orar e falar com Deus como um filho fala com um pai fala com um filho. Não entenderam. Tem um grande presente e não sabem usar, não sabem para que serve. Primeiro fruto da ressurreição é a comunhão com Deus. O decorrente dessa comunhão, a segunda obra da ressurreição é promover paz. Por 3 vezes o texto repete: paz seja convosco. Era uma saudação comum entre os judeus, shalom. Os judeus se encontravam na rua e diziam shalom, que não apenas quer dizer a ausência de guerra, mas quer dizer a plena harmonia, abundante, profunda em todos os sentidos. O que de melhor se pudesse experimentar na vida. Isso era o que um judeu desejava para o outro. Mas ali não era um judeu qualquer cumprimentando outros judeus. Ali era o Senhor daquele grupo de discípulos que ficou por 3 anos caminhando e vendo o poder, a sabedoria, mas que agora estava atribulado, estava abalado, sem saber onde estava o seu mestre, o seu Senhor, o seu irmão. Ele chama aqui: diga aos meus irmãos. Eles estavam com portas fechadas, e era inesperado que tanto o encontro quanto as primeiras palavras do seu mestre fosse paz. Porque eles tinham se colocado numa situação de guerra com o justo juiz. Eles tinham se colocado numa situação de abandono ao filho do justo juiz. Eles tinham se colocado numa situação de traição daquele seu irmão e mestre que tanto os abençoou. Então, assim como era inesperado encontrar o seu mestre, era mais inesperado ainda que a primeira palavra dele fosse: paz seja convosco. E a ressurreição produz essa paz que excede todo entendimento. Essa paz de Cristo que deve ser o árbitro das nossas decisões. Essa paz que, como lemos em Romanos 5, versículo 1, justificados, pois, por Cristo, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós, os inimigos, nós, os ímpios, nós, os traidores, nós, os opositores, recebemos não apenas um atestado de ficha limpa. Perante o justo juiz você não deve nada. Mas mais que isso, você tem paz. Você tem acesso, você tem comunhão. Paz que não é vida sem guerra, como tratamos brevemente na aula da escola dominical de manhã. Paz que não é vida sem problemas. Ele mesmo disse em João 16:33, no mundo tendes aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mesmo evangelho de João ele diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo promove uma paz, promete uma paz que é a vida sem problema. Ele aparece para aqueles discípulos e diz, paz seja convosco. Os discípulos tiveram muita luta desde aquele dia. Praticamente todos eles foram sacrificados por causa dessa fé. Mas todos eles experimentaram que era paz. A paz de saber que o seu Senhor e Salvador venceu a morte. E que, como prometeu que lhes daria vitória sobre a morte, eles poderiam esperar, por pior que fosse, as suas lutas, as suas tribulações. A ressurreição do Senhor Jesus é para produzir paz.
Existe muita gente que, ano após ano, rememora essa ressurreição, mas não tem paz. Tem medo da morte, tem medo de se encontrar com Deus, não tem paz. Vive terrivelmente abalado. Ganhou um prêmio e não sabe usar. Não sabe o produto que essa ressurreição produz. Essa ressurreição de Cristo produz comunhão com Deus e automaticamente paz com esse Deus. Paz insondável e imensurável. O terceiro produto, a terceira obra da ressurreição de Cristo, é promover, junto com essa paz e comunhão com Deus, a alegria. Veja o versículo 20. Quando Jesus mostra as suas mãos para os discípulos, qual foi a reação? Eles alegraram-se. Se eu vejo algum amigo meu, algum irmão meu machucado, eu não vou ficar alegre, eu vou ficar triste. Essa semana, né, a gente ficou sabendo que o Gustavinho prendeu lá o dedo na porta, já tirou os pontos, né? Já está bem. Você fica chateado. Mas eles viram aquelas feridas e se alegraram. Se alegraram porque aquelas feridas faziam lembrar que aquele castigo não era para ele. Mas aquele castigo era o castigo que trazia paz. Eles viram que não era um fantasma, não era um desconhecido, mas era exatamente aquele que foi preso na cruz com pregos no Calvário. E eles se alegraram. É o nosso Senhor mesmo, não apenas o nosso Senhor, o nosso Salvador. E queridos, o que rouba a alegria da salvação é verdadeiramente a consequência do pecado, a culpa do pecado. Todos nós ficamos tristes muitas vezes por causa daquilo que fazemos, daquilo que cometemos, daquilo que falamos e das consequências que isso produz. Mas quem entende o que a ressurreição de Cristo produz, ainda que experimente momentaneamente a tristeza, tem a restauração da alegria da salvação. O Cristo avisou que isso aconteceria. João 16, 20 e 22, ele avisa. João 16, do 20 ao 22 nós lemos. Em verdade eu vos digo, que chorareis, vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza. Mas outra vez os verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Porque é uma alegria que não depende do quanto você tem na sua conta bancária. É uma alegria que não depende do resultado dos seus exames de saúde. É uma alegria que não depende da harmonia familiar que você está vivendo nesse momento. É uma alegria que não depende do seu sucesso na sua vida conjugal. É uma alegria que não depende de você estar unido a alguém ou estar solitário. É uma alegria que é natural de quem tem comunhão com Deus e experimentou a paz que essa comunhão produz. Não é uma alegria de engano, de delírio, é uma alegria de saber, Deus sabe como eu sou, Deus sabe quem eu sou. E Ele me amou. Me amou a tal ponto que deu seu único filho para morrer no meu lugar. Jesus sabia como é que era cada um daqueles discípulos. Jesus sabia qual era a fraqueza de cada um daqueles discípulos. Jesus sabia que eles tinham abandonado, que eles tinham traído, que eles tinham fugido, que eles não tinham sido fiéis até a morte do Senhor. Mas quando eles viram aquelas marcas do Cristo que disse, paz seja convosco, eles se alegraram. Algumas pessoas pensam que não dá para ter convicção de pecado e automaticamente alegria.
Mas aquele famoso versículo que diz que a alegria do Senhor é a nossa força, mostra que anda junto. O confronto da lei santa que denuncia os nossos pecados, com o espírito que essa lei comunica, restaurando a alegria da salvação. Leia comigo Neemias 8, 8 a 12. O povo de Deus tinha ficado muito tempo longe de ler a palavra de Deus. O povo de Deus tinha ficado no cativeiro por consequência da sua infidelidade à aliança do Senhor. E aí, quando eles começam a restaurar a sua comunhão com Deus, quando eles têm a oportunidade de ler a lei do Senhor, eles começam a ver que a sua escravidão, o seu cativeiro, as suas tristezas eram diretamente ligadas aos seus pecados. E aquele confronto da sua realidade com a palavra da verdade levou eles a profundo quebrantamento e contrição. Veja lá, Neemias capítulo 8, versículos 8 a 12. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias era o governador e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Leiamos juntos? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e beber, a enviar porções, a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Os discípulos, quando viram o Cordeiro de Deus, que tinha tirado o pecado do mundo diante de si, com as marcas nas mãos, eles se alegraram. Queridos, essa tem que ser a celebração mais alegre, mais do que Natal. A Páscoa tem que ser feliz e alegre. E a Páscoa não pode ser somente uma vez por ano. Todos os dias você tem que lembrar que você serve a um Deus vivo, que experimentou a sua morte para que você viva a vida dele. Ele viveu a nossa morte para que nós vivamos a sua ressurreição. Se isso não te encher de alegria profunda, indizível, querido, nada que você experimente nessa terra vai te levar a uma alegria parecida. Não vai ser Ferrari, não vai ser título, não vai ser riqueza, não vai ser fama, não vai ser poder. Só a ressurreição do Cristo pode te comunicar essa alegria, com a certeza de que o sacrifício dele foi aprovado, com a certeza de que a obra dele foi perfeita, com a certeza de que ele pagou aquilo que era tão caro e impagável para nós. A ressurreição do Cristo produz comunhão com Deus, produz paz, produz alegria. Ainda, a ressurreição do Cristo produz mais 2 frutos. Em primeiro lugar, a evangelização. Você vê que na narrativa toda do Evangelho de João, quando Jesus encontra Maria Madalena, ele imediatamente diz: vai e conta para os meus irmãos. Não guarde segredo. O que você está experimentando, o que você está ouvindo, não é para ser secreto. Quando Jesus comparece perante os discípulos, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Algo que já estava na oração de Jesus, na oração sacerdotal, João 17, 18, ele diz: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei. E na narrativa que lemos, ele sopra e diz: recebei o Espírito do Senhor. E esse Espírito é recebido 50 dias depois, em Pentecostes.
Um pouco antes, em Atos 1:8, ele diz: vocês vão receber poder. Receber poder para quê? Para curar, para ficar rico, para ficar famoso? Não! Recebereis poder para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. A ressurreição dos Cristo produz evangelização, proclamação. Se até hoje isso não te impulsionou a contar para os outros que esse Cristo morreu e ressuscitou, e que essa morte restaura a comunhão com Deus, transmite paz, enche de alegria, talvez você esteja como aqueles que ainda não entendeu, pelo menos completamente, o que esse ato histórico produz. Maria Madalena foi enviada a falar. Os discípulos foram enviados a falar. E ele diz ali ainda para os discípulos, né? Olha, se vocês perdoarem os pecados de algum, eles vão ser perdoados. Se vocês retiverem, eles serão retidos. Não é que ele estava delegando perdão, mas é que ele estava dizendo aquilo que ele ensinou, e Mateus registra, em Mateus 16, 15 e diante, quando ele diz, olha, eu vos dou a chave dos céus. O que ligardes na terra estará sido ligado nos céus. Não é só propaganda, mas é o discipulado que integra o corpo de Cristo, a comunidade dos que experimentaram o perdão, a família dos que experimentaram a paz e a comunhão com Deus. Se a ressurreição não te impulsiona a trazer outros, talvez você esteja como aquele índio, no meio da Amazônia, diante de uma Ferrari de 44 milhões de dólares, falando, o que eu faço com isso? Você esteja como eu, olhando para o artigo científico do Rafael e falando, não estou entendendo nada. Talvez você esteja como eu, ou como muitos, olhando para aquele órgão de tubos, caríssimo, dizendo, como é que faz para tocar um negócio desse? A ressurreição promove a evangelização. E todos os capítulos onde aparece a ordem de ir e pregar o evangelho são no contexto da ressurreição. Mateus 28 é quando Cristo já está ressurreto e ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide fazer discípulos pregando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se a ressurreição não te empolga a compartilhar essa palavra, você precisa começar a reestudá-la inteirinha. Você precisa começar a buscar mais a sabedoria de Deus e dizer, Senhor, me ensina essa maravilha ao ponto de eu querer contá-la para todo mundo, ao ponto de eu querer gastar mais tempo fazendo com que as pessoas entendam essa grande maravilha. E concluindo, queridos, a ressurreição, além de promover a comunhão com Deus, a paz, a alegria e a evangelização, ela promove a fé. Lá estava Tomé. Tomé que não estava no primeiro encontro e que quando ouviu a mensagem, quando ouviu o testemunho, ele fala, eu só acredito se eu tocar nas mãos do Mestre. Só acredito se eu tocar naquele lado que foi transpassado pela lança. E como Tomé era um predestinado, um eleito para ter essa fé, 8 dias depois, Jesus aparece para Tomé. E a mesma mão que os 11 discípulos viram e se alegraram, Tomé tocou. Tomé tocou como pediu aquele lado ferido. Mas Tomé tomou uma bronca. Disse, incrédulo. Jesus disse, seja crente. Foi só Tomé que tomou essa bronca, não. Vocês leram lá em Marcos 16, que foi parte da liturgia desse culto, que cada um que ouvia a mensagem da ressurreição pela primeira vez não acreditava. E quando Jesus apareceu para os 12, ele censurou-lhes a incredulidade. Por quê, queridos? Porque algumas coisas são impossíveis para Deus.
Não, pastor, está escrito lá, para Deus nada é impossível. Tem pelo menos duas coisas que são impossíveis para Deus. A primeira é Deus mentir. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A segunda é Deus ser agradado por quem não tem fé nele. Hebreus 11:6. É impossível, sem fé, agradar a Deus. E a ressurreição promove essa fé. A obra do Cristo ressurreto promove essa fé. Fé que dá acesso à salvação. Ninguém vai ter vida eterna, vai ter vida em abundância sem fé. Mesmo que seja filho de pastor, neto de pastor, 50ª geração de presbiterianos, se não tiver fé, não tem salvação. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É mediante a fé, é dom de Deus. Muitas vezes nós somos muito incrédulos. Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Será que Deus vai salvar a minha família? Ou talvez até pior, por tantas contaminações acadêmicas, midiáticas, bombardeando a fé, quero crer que não. Eu busco ser um homem de fé, mas até dentro de uma igreja pode ter alguém ouvindo um sermão como esse dizendo: será que Jesus veio nessa terra mesmo? Será que pode alguém nascer de uma virgem? Será que realmente ele ressuscitou? Queridos, que não seja esse o nosso caso. Que a ressurreição produza em nós comunhão imensurável com Deus. Que a ressurreição produza em nós paz em meio às mais gritantes e profundas aflições. Que a ressurreição nos encha de alegria. Alegria da salvação, de ter sido perdoado, de ter sido reconciliado com Deus. Que a obra da ressurreição do Cristo nos leve a cada vez mais querer que esse Cristo seja conhecido. Lá no teu trabalho, lá na tua escola, entre os teus parentes. Não guarde segredo disso, não. Conte para todo mundo. Porque se eles não receberem a fé nessa palavra, eles não terão acesso à paz com Deus, à comunhão com Deus, à salvação que Cristo pode dar.